Brasil. Sou mais que um príncipe, sou rei, religioso, honesto, trabalhador, inteligente, saudável, bonito, gostoso, carinhoso, romântico, provedor e soberano. Interprete você aí do jeito que você achar melhor. A próxima agora, vamos lá. A próxima mensagem enviada por ele, aqui: eu te trato como todo homem macho, alfa, trata a sua esposa, com amor, carinho, atenção e autoridade, de macho alfa, provedor, e fêmea beta, obediente e submissa, como toda mulher casada deve ser. PM Gisele foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. Por sua vez, o tenente-coronel, que era seu esposo, ao compreender que o relacionamento não continuaria, se negou a aceitar o término, a encontrou dentro de casa num dado momento, a pegou de surpresa pelas costas, terminou a vida dela ali e tentou forjar um autodesvivamento ali no caso. Depois de ter cometido o ato, ele tomou seu banho, chamou a polícia, se limpou de possíveis elementos ali no corpo dele que poderiam indicar alguma participação, mas como as investigações mostravam uma inconsistência no relato do tenente-coronel e no que era visto ali no local do crime, foi necessário refazer a investigação, até se chegar à conclusão de que ela foi vítima de feminicídio. E vocês conseguem perceber nas mensagens o produto dessa ideologia do homem provedor, do homem macho alfa. Ali nos áudios é possível perceber que a maneira como ele se comunicava com a então esposa, como ele se referia a ela, como ele mantinha uma relação aos moldes tradicionais, como uma mulher casada deve ser, né? E portanto como um homem casado deve ser também, batia certinho com certas formas de se compreender a masculinidade que são muito comuns nas redes sociais. Formas essas baseadas em ser provedor, em ser o macho alfa, religioso, autoridade, soberano, a cabeça da família. E por mais que quando se fala sobre isso, geralmente os influenciadores que falam sobre não coloquem a violência como sendo algo ideal desse tipo de relação, afinal de contas isso queima muito o filme, a violência, a relação de dominação, até as últimas consequências é uma consequência desse próprio tipo de relação. Não é como se fosse uma surpresa, mas é o tipo de coisa que se deve esperar. Eu não digo que se deve esperar um crime desse jeito, mas se deve esperar o exercício da autoridade através da força. Porque no fundo, o provedor, o macho alfa, ele não é só alguém de bom coração como se faz entender. Não é alguém que ama tanto a própria esposa que dedica a sua vida para protegê-la. Na prática, olhando cientificamente para esse tipo de relação, objetivamente, na prática, é uma relação de dominação, é uma relação de poder onde existe um polo ali que definitivamente tem todo o controle da situação. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Esses dias eu vi inclusive uma pesquisa que mostrava, se eu não me engano, que a maior parte dos crimes, as vítimas de violência doméstica, enfim, que aconteciam no Brasil eram em lares evangélicos. Que classicamente são os lares em que esse tipo de família não só existe na prática, como existe também como um ideal religioso, baseado na própria Bíblia. Ou seja, a validação desse tipo de autoridade ela não acontece nem na própria interação entre marido e mulher. A validação desse tipo de autoridade acontece pelo livro sagrado. É nesse momento em que, de repente, a esposa ela recebe ali uma violência do marido, vai falar com o pastor e o pastor diz que ela deve reconquistar o marido através da oração, por exemplo, do testemunho, não sei. Se ela rezar bastante, ela vai conseguir ter de volta a boa relação que supostamente ela tinha no início. Que talvez se rezar bastante, vai conseguir botar o marido na linha novamente.
O que eu estou dizendo é que esse modelo em que é muito claro a forma de exercício de poder dentro da instituição familiar, é muito claro quando você tem ali, né, o marido provedor, o cara que ele manda na casa porque ele traz o dinheiro. A gente vive numa sociedade em que quem traz dinheiro exerce mais poder, tem mais autoridade, é mais importante, né, dentro da nossa estrutura social. É isso que acontece, infelizmente, é assim que as coisas são. Nesse modelo de família, necessariamente você vai ter ali uma forma de funcionar em que o homem pode ir até as últimas consequências, em que o homem talvez se sinta apto a ir até as últimas consequências e que mesmo que não vá até as últimas consequências, pode exercer algum tipo de controle caso a mulher seja uma dona de casa que está ali esperando ser provida. Esse tipo de família, portanto, é um problema. Essa maneira de se entender as relações familiares é um problema. Esse revival do homem provedor, mesmo numa sociedade como a nossa, em que é muito importante que todo mundo trabalhe para colocar mais dinheiro dentro de casa e ter uma vida mais confortável, né? Mesmo nesse revival do homem provedor, é importante que esse revival seja destruído até o fim, tudo bem?